A quinta revelação de época. De onde viemos? O que fazemos aqui? Para onde iremos? Há vida após a morte? Qual o propósito dessa vida? Onde podemos encontrar respostas a questões como estas e tantas outras que acompanham a humanidade desde os tempos primordiais? Perguntas assim eu sempre me fiz, e acredito que muitas pessoas no mundo também as fazem constantemente. Haviam respostas, mas não eram convincentes, e minha busca prosseguiu por muitas outras fontes, até que um dia descobri algo diferente, algo totalmente diferente, que preencheu as lacunas. Foi em 2001, pesquisando na internet, que encontrei a quinta revelação de época, uma nova fonte de conhecimento que foi preparada exclusivamente para o homem do século 20 e 21. Minha busca não tinha sido em vão, e só então eu comecei a encontrar as respostas que havia procurado tanto. Confesso que no primeiro contato com a revelação eu duvidei, algo que acontece com muitos que se deparam com ela. Duvidei porque não tinha ideia da grandeza do que eu havia encontrado. Mesmo assim, eu comecei a estudá-la. Uma das coisas que descobri é que a raça humana não está abandonada aqui nesse mundo. Somos acompanhados muito de perto pelas hostes celestiais e que de tempo em tempos Deus autoriza seus mensageiros a nos presentear com doses cada vez mais avançadas da verdade. E na história da raça humana houve um total de 5 grandes revelações. A primeira foi por volta de 500 mil anos atrás, com a chegada do nosso primeiro governante, titulado de Príncipe Planetário de Urântia, o verdadeiro nome do planeta Terra. A segunda revelação foi através do casal Adão e Eva, que vieram ao mundo há 39 mil anos. A raça adâmica propiciou ao homem conceitos mais elevados sobre o Pai Universal e um avanço significativo em nosso código genético. A terceira grande revelação ocorreu com a vinda ao nosso planeta de um filho emergencial chamado Macventa Melquisedeque, o sábio de Salém, acontecimento que ficou registrado nos escritos hebreus como o rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, um enviado de Deus. Seus ensinamentos se espalharam por todo o mundo, influenciando diversas religiões, como o brahmanismo, o hinduísmo, o confucionismo, o budismo, bem como a religião egípcia e, obviamente, o judaísmo, através de Abraão, que foi um dos seus discípulos. A quarta revelação de época foi, na minha modesta opinião, a mais importante de todas. A vida e os ensinamentos daquele que foi o maior homem que já viveu na face da terra, Jesus de Nazaré, o próprio Filho Criador do nosso universo local, que desceu da sua glória para viver entre nós, encarnando como um homem comum, para mostrar que é possível viver uma vida digna e honrada, apesar das dificuldades e das limitações às quais estamos submetidos. Ele revelou o caminho que leva o homem a Deus. Foram essas revelações que deram ao homem condições de progredir em sua evolução espiritual, e principalmente a quarta revelação, Jesus Cristo, que trouxe ensinamentos que foram capazes de transformar o mundo. Poderia ter sido melhor se os homens houvessem dado mais ouvidos àquele carpinteiro de Nazaré, ao invés de condená-lo à pior das penas, a morte na cruz. Entretanto, os poucos mais de 3 anos de ensinamento foram suficientes para dividir a história do mundo em 2 eras, antes de Cristo e depois de Cristo. Lamentavelmente, os ensinamentos do Mestre foram manipulados e deturpados ao longo dos séculos. E para piorar a situação, por centenas de anos, os escritos bíblicos que continham parte da mensagem de Jesus foram mantidos longe do alcance do povo comum. Foi durante a Idade Média,
quando a humanidade atravessava a chamada Era das Trevas, que foi autorizado pelo próprio Jesus, o Filho Criador do nosso universo, que uma nova revelação fosse disponibilizada à raça humana. E assim, uma comissão de seres supra-humanos foi formada com o objetivo de prover a quinta revelação de época ao planeta, o Livro de Urântia. E no ano de 1934, o livro foi entregue a um pequeno grupo de pessoas em Chicago. Eu comecei esse artigo apresentando uma pequena lista de questões às quais o homem se vê envolvido numa busca incessante por respostas. E o propósito disto foi informar que o Livro de Urântia responde essas e muitas outras perguntas. Ele traz novas informações que reconstituem o nosso passado, nos posiciona quanto ao nosso papel no presente e nos revela o futuro. Esse livro não se limita a contar a história do nosso mundo, que se chama Urântia. Ele oferece uma perspectiva totalmente nova e surpreendente sobre Deus, o universo, o nascimento do sistema solar e a história da Terra, a evolução das espécies, a luta das raças e o desenvolvimento humano desde o princípio até os dias atuais, são descritos com riqueza de detalhes. Descobrir o Livro de Urântia é talvez a maior aventura intelectual do homem moderno. Desde 1955, quando foi impresso pela primeira vez, tem crescido o número de pessoas que o descobrem e passam a desfrutar dessa fonte de verdade, beleza e bondade. Mas posso adiantar que não é um livro para pessoas de mentes fechadas, medrosas e tímidas. Suas 2.097 páginas representam um desafio para a mente humana, mas aquele que aceitar esse desafio terá sua recompensa afinal. E como já estou ao final desse artigo, eu gostaria de encerrá-lo com um excerto do próprio livro que diz: apenas uma pessoa valente pode estar honestamente disposta a admitir e a encarar destemidamente o que sua mente sincera e lógica descobre. O Livro de Urântia, página 1773, 4. Espero que você esteja disposto a encarar esta descoberta.